Boa tarde a todos. Boa tarde. Está funcionando? Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Tem alguém chegando aqui pela primeira vez? Seja muito... Você é a primeira vez de quê, Marcelinha? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que você precise, é só procurar por uma de nós no final da palestra, tá bom? Bom, hoje nós teremos a alegria de ouvir a nossa amiga, a nossa companheira Paola, que vai nos falar do tema Amar e Servir. Nós vamos fazer o preparo do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Depois, então, faremos a prece inicial e daremos início ao estudo da noite. Da noite não, da tarde, né? Ainda é tarde, não é noite. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora e santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar seus servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. Profundamente harmonizados por esse preparo de Emmanuel, vamos continuar unidos em pensamento e em sentimento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo muito essa casa de Dr. Bezerra, que nos abriga, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aprender e de entender que a caminhada é uma caminhada de serviço, de trabalho, e é servindo e trabalhando que cada um de nós pode proporcionar o nosso encontro íntimo com a semente divina que habita em nossos corações, com a estrada que nos leva ao Mestre e que desvenda e que abre todos os caminhos tortuosos a fim de que possamos nos sentir um com o Pai. Então é servindo, prosseguindo, trabalhando e nos doando que seguiremos a estrada da paz e encontraremos a felicidade. Que possamos, na tarde de hoje, estar aqui abertos
a tudo aquilo que vai ser estudado, refletido, que a nossa amiga Paola está nos trazendo. E que toda essa espiritualidade amiga, seu anjo de guarda, seu guia protetor, possa iluminá-la, acalmar seu coração e intuí-la em tudo aquilo que vai nos falar. Que o Senhor nos abençoe e abençoe a Paola hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Todos me ouvem bem, né? Bom, é sempre uma alegria enorme estar aqui nessa casa que eu amo muito, né? Então, agradeço mais uma vez o convite por estar aqui com vocês, então que a gente possa aproveitar toda essa vibração da casa, né? Esse momento do estudo, não é uma palestra, né? Eu gosto de dizer que é um bate-papo, então que a gente possa refletir, juntos e aproveitar toda essa egrégora dessa casa, abrir nossos corações, os nossos ouvidos. E aqui a gente já chega, né, se tratando. Então, nos dois planos da vida, estamos aqui recebendo todo esse bálsamo amoroso dessa espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para todos nós. E o tema de hoje, ele chegou até como um presente para mim. Foi uma ideia de um amigo muito querido aqui da casa. E chegou realmente assim um momento que é sempre assim, né? Quando a gente vai estudar para algum estudo, né? Para uma palestra, ele diz, né, que o primeiro que precisa receber é aquele que está estudando. Então foi de fato assim um presente e eu espero que vocês aproveitem também esses momentos, tá? Da melhor forma possível. E amar e servir, né, gente? Foi o emblema de Jesus, né? Jesus amou e serviu o tempo inteiro. Quando ele esteve aqui conosco, né, 2024 anos atrás, esse foi um tema mesmo do exemplo de vida de Jesus para todos nós. E quando a gente vai lá no livro de Marcos e no livro de Mateus, tem uma fala de Jesus que ele diz assim: o Filho do Homem não nasceu para ser servido, mas para servir, né? Então essa fala de Jesus, ela resume aí de uma forma bem clara que ele não esteve aqui como um líder terreno típico, né, para ser servido. Ao contrário, ele veio para servir o outro, né, para servir o próximo. E ele demonstrou isso em todos os seus ensinamentos, as suas curas, todo esse processo de servir o outro, né? E hoje se fala bastante nas empresas, né, no mundo corporativa, sobre liderança servidora, né? E Jesus de fato foi esse líder servidor, né? O verdadeiro líder é aquele que coloca a necessidade do outro acima da sua própria e que serve de exemplo para os demais. Então Jesus de fato foi esse verdadeiro líder, né? E essa passagem dele, ela é frequentemente citada para mostrar a importância da gente servir desinteressadamente, né? Da humildade. Então é como uma chamada para todos nós. Aqui acredito, né? Cristãos, espíritas, enfim, para que a gente de fato siga esse exemplo de Jesus e sirva, né? Pratique um serviço altruísta, que é aí uma expressão de amor e dedicação ao próximo. Acontece que nós, durante muitos séculos, nós somos muito generosos, né? A nossa generosidade, normalmente é centralizada naqueles que pensam como a gente, né? Naqueles que a gente tem afinidade. Então, o desafio é a gente ser generoso com aquele diferente, né? Com aquele parceiro, companheiro que pensa diferente da gente. Aí começa o desafio. Só que Jesus ele nos ensinou que servir a todos, independente, né? Se pensa igual, se pensa diferente, e que não tem fim. Porque é interessante pensar que pra a gente muitas vezes assim, a gente tem uma conotação de serviço como uma tarefa. Então a gente pensa assim, vou servir no bem. Aquilo tem um início, um meio e um fim, né? E aí quando a gente chega na doutrina espírita, a gente começa a estudar e vem toda essa espiritualidade dizer pra gente o seguinte: na realidade não é uma tarefa, é um estado de espírito, né? Então é um estado de servir, é um estado de alma.
Então não tem um fim, porque não é para ter um fim, né? Nós nascemos para servir, né? Então, muito bem dito por Emmanuel, através da psicografia de Chico, quem serve prossegue. E a gente vai prosseguir, graças a Deus, a lei é de progresso, né? O Pai é tão misericordioso que todo mundo vai progredir. Todo mundo um dia vai chegar como Jesus, né? Agora, basta a gente saber o como a gente vai chegar. Pode ser com mais dor ou com menos dor. Eu já entendi que não tem como se livrar da dor, gente. Desculpa, assim, mas ela faz parte do processo. Mas a gente pode fazer um processo muito menos doloroso, muito menos tortuoso, né? E o caminho é servir, né? É sobre isso, então, que Jesus tentou resumir no seu exemplo de vida quando esteve aqui. E a gente está, assim, muito mal acostumado também, meio que viciado a sermos servidos, né? E é lógico, é muito bom ser servido. Quem não gosta de ser servido? É ótimo. Mas a gente não pode ficar só centralizado nisso, né? A gente precisa servir. E essa nossa ânsia de ser servido, até algumas vezes nos coloca em situações um pouco difíceis. Até que trazendo aqui para o nosso ambiente da casa espírita, a gente fica com tanta ânsia de atender as nossas expectativas, de sermos servidos, e que às vezes a gente complica um pouco ali a tarefa, né, o trabalho, né, sem pensar no todo. Mas tudo bem, faz parte do nosso estágio aí evolutivo, né, da nossa caminhada. E eu fui, né, aproveitar o momento aí que a gente está vivendo de transformação digital e fui lá no ChatGPT. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de consultar a mais nova versão do Google, o ChatGPT. Falei, vamos ver o que ele vai falar sobre serviço altruísta. E coloquei lá, defina serviço altruísta, né? E aí, muito interessante. Falei, é bem inteligente mesmo esse ChatGPT. E fala assim pra gente, olha, eu vou ler aqui junto com vocês. Começa assim: o serviço altruísta refere-se a atos de ajuda ou assistência prestados aos outros. Até aí, beleza, a gente ajuda, né? A gente só não atrapalha, a gente ajuda também. Só que continua: assistência aos outros sem a expectativa de recompensa pessoal ou benefício próprio. Aí já começou a ficar um pouquinho mais difícil. Mas nem sempre a gente também, né? A gente ajuda pensando também só na gente, não é verdade? E só que continua a explicação. É um tipo de serviço que é motivado pelo desejo genuíno de ajudar os outros, sem considerar ganhos pessoais ou vantagens. O altruísmo está enraizado na empatia e na compaixão. E aí vem assim: onde a pessoa se preocupa com o bem-estar dos outros e age para beneficiá-los, mesmo que isso implique sacrificar seus próprios interesses. Aí realmente é mais difícil, né? A gente sacrificar os nossos próprios interesses ainda é um desafio muito grande, né? Nesse momento é esperado isso, né, da gente. Sendo que a gente precisa exercitar, a gente precisa se atritar com a vida, né? A gente precisa sair da inércia, porque é isso que é esperado de todos nós, né? Como filhos de Deus. Então, esse servir está dentro da gente, a nossa alma pede por isso, né? E muitas vezes a gente se encontra em angústia, em aflição, como se pedisse algo a mais de nós, né? Então isso está dentro da gente, faz parte da nossa natureza, como filhos do Pai, né? Então a gente precisa começar. E é interessante que o chat, né, lá na internet diz assim: esse serviço altruísta ele pode assumir várias formas, desde pequenos atos de bondade cotidiana até compromissos significativos com causas maiores. Ou seja, são pequenos atos que a gente vai praticando, a gente vai se colocando, se esforçando, né? Tem pessoas que têm isso assim de forma mais natural. Eu falo até mesmo na família do meu marido, eu tenho alguns exemplos assim que as coisas são mais naturais,
nesse aspecto, né, do olhar para o outro, do abrir mão. E eu fico assim, tem gente que realmente tem isso, um pouco assim, sem muito esforço, né? Mas a gente ainda esbarra, mesmo assim, em muitas situações que são desafiadoras para a gente, né? E, por fim, aqui na definição lá do ChatGPT, ele coloca que o serviço altruísta é considerado uma virtude moral e é promovido em várias tradições religiosas e filosóficas éticas como um princípio fundamental para uma sociedade compassiva e solidária. Desempenha um papel importante na construção de comunidades mais fortes e no apoio aos mais vulneráveis e necessitados, né? Isso é bem interessante porque a gente tem falado bastante desse momento do planeta de transição, né? Transição planetária, que estamos saindo aí do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? E nós espíritas ficamos muito ansiosos com esse mundo de regeneração. Nossa, o mundo de regeneração é que todos nós queremos, né? É um mundo que ainda a gente não vai ter mais que expiar, vai ter menos sofrimento. Esse mundo de regeneração, que povoa o mundo? Somos nós. Então começa dentro da gente. Essa regeneração, ela precisa acontecer dentro de cada um de nós, né? Então esse movimento que a gente tanto quer, né, dessa comunidade mais compassiva, mais solidária, a gente começa com o nosso exercício, a gente fazendo o nosso papel desse mundo que a gente tanto almeja ver, né? Então, eu gostei muito da explicação foi aprovado, né, o ChatGPT. E nós estamos aqui, afinal de contas, né, nesse momento de transição, mas planetas de provas e expiações. Então aqui é o momento é a escola, é o momento da prova. Então da gente colocar em prática tudo que a gente já aprendeu, né? Então é claro que se eu quero servir qualquer coisa que eu pretenda fazer, eu preciso primeiro conhecer sobre aquilo, né? Eu preciso estudar, conhecer. Beleza, faz parte, né? Tem uma boa intenção. Só que só isso não basta, né? Boa intenção não basta. O conhecimento sem aplicabilidade, sem a prática, né, não tem utilidade. Então a gente precisa fazer esse link, né, entre o conhecimento e a prática. E aí eu gosto também de colocar assim uns exemplos que ficam mais fáceis, pelo menos para mim, né, para entender. Alguns exemplos para a gente pensar, né? Então vamos supor que a gente tenha a construção de uma casa. Então eu tenho lá uma casa, foi construída sem técnica direito, não foi o melhor material que foi usado, mas no fim tá lá, construiu aquela casinha ali mais rústica, não estava da melhor forma, mas está lá construída. Ao passo que eu tenho um projeto lindo e maravilhoso com material da melhor qualidade, com marquises, com isso, com aquilo, lindo, mas está no papel. O que é mais útil? Aquela casa que está construída meio assim, meio, como é que a gente fala, né, barro, meio tijolo, ela pode abrigar uma família, ela tem uma utilidade. Enquanto a outra no papel, que utilidade tem? Né? Então, muitas vezes, pensando assim nesse exemplo, a gente se coloca nesse papel do eu sei, mas eu preciso aperfeiçoar mais. Eu trago assim para mim, por exemplo, na casa espírita, não, espera, eu tenho que estudar mais isso, eu tenho que aprimorar essa técnica, eu não posso fazer porque eu ainda não sei. E aí a gente vai postergando esse serviço, né? E ao passo que a gente, como falam aí os mais antigos, a gente só vai aprender fazendo. É fazendo, é errando, não tem outro caminho, né? Então a gente acha que também é muito disso, igual tem um amigo nosso aqui da casa que fala que a gente acumula uma baixa autoestima, acho que de muitas bobagens que a gente já fez, né, lá em outras vidas, e a gente ainda fica às vezes com essa sensação de que a gente nunca é o suficiente, né? De que a gente precisa ser melhor. E essa briga é a gente com a gente mesmo, né? Na verdade. Então a gente precisa caminhar.
E Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel, eu trouxe um trechinho aqui de um livro do Consolador, também que é a psicografia de Chico, e tem um capítulo que é Serviço Espírita. E ele fala assim: ninguém pode assistir a outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para os que necessitam. Ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Então, de novo, né, não basta você ter a boa vontade e você ter o conhecimento. O como faz diferença. Né? Muitas vezes o como faz mais diferença do que o próprio conhecimento em si, que é a técnica. E até eu me lembro de uma fala de Jung, que foi um psicólogo que Joana de Ângeles, né, estudou muito, que ele fala, né, quando você estiver com uma alma humana, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então é o toque, então é o como. Quem é professor aqui também vai entender o que eu falo, né? Então você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver empatia, se você não tiver esse cuidado do olhar para o outro, da necessidade do outro, né? Vai ficar muito mais difícil. Então esse olhar para o outro que precisa ser exercitado no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. É esse o convite de Jesus para a gente. Né? Então é sobre isso que Emmanuel, que eu entendo, né, que Emmanuel esteja falando nesse trecho aqui. Então a gente precisa colocar em prática, para que a gente adquira mais recursos, a gente precisa ir lá e aplicar. Né? Então é um exercício, né, gente? Como todo exercício, a partir do momento que a gente faz, ele vira um hábito. Então a gente vai ali de pouquinho em pouquinho se exercitando. E é engraçado que quando a gente se propõe, por exemplo, né, trazendo aqui um exemplo para casa, falando de mim até um pouco, com trabalho voluntário, eu quando comecei aqui no GBEM, na evangelização, era engraçado que eu achava assim, gente, eu vou lá, eu sou uma pessoa assim, sou muito legal, tia Paola, eles vão gostar muito de mim, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito legal, e sou caridosa, e estou ali com eles. E eu achava, na minha, né, doce ilusão, que era por isso que eu estava aqui. Né? E quando na realidade, hoje eu tenho absoluta certeza que eles me ajudam muito mais. Né? E tudo bem, a gente começa, às vezes, se perdendo um pouco nisso, mas é como se atendesse algo interno nosso. Né? É um chamado. E é isso que é a centelha divina dentro da gente. Né? A gente pode até começar algum trabalho achando que é porque a gente é muito bom, né? Mas pelo menos a gente está começando. E aí no caminhar a gente vai vendo o que a doutrina espírita fala pra gente, que quando a gente serve, o outro ele recebe, mas nós que servimos, a gente recebe muito mais, infinitamente mais. Né? Então é um caminho sem volta, graças a Deus. Né? E todos nós temos a possibilidade de servir, todos. Lá no livro dos Espíritos, na parte que eles falam sobre leis morais, leis naturais, tem lá a questão da lei do trabalho. Né? Tem uma pergunta de Kardec que é bem interessante: o que é trabalho? Né? Porque é uma lei natural, a lei do trabalho. E o trabalho é você ser útil, é qualquer coisa útil que você faça. Isso independe, né, de remuneração ou não. Então, esse ser útil está dentro da nossa natureza. Nós somos natureza, somos frutos do mesmo Criador. Então, quando a gente não serve, a gente está indo contra a nossa natureza. E muitas vezes o que nos angustia é que dentro de nós a gente está indo contra a maré. Né? Então, é a natureza, né? Ser útil faz parte da gente. Esse preparo que Thelminha deu, do Emmanuel, que está lá no Fonte Viva, que fala quem serve prossegue, Emmanuel tem uma parte que ele fala assim, né? A pessoa que se habitua
a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa ela não consegue, né, se doar e servir, e ao mesmo tempo ela, quando passa por algum tipo de situação, ela não consegue resolver, né? Enfim, e nunca tem tempo. É interessante isso também. Ao passo que o outro, né, ele coloca Emmanuel, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Então, aquele que de fato se doa, né, com essa intenção, que também a intenção ali vale, né, de ser melhor, né, enfim, encontra recursos dentro de si para cada vez servir mais, porque ela está indo a favor da natureza, né? Então, Emmanuel traz isso aqui que fica bem claro para a gente, qual é o caminho. E ainda ele fala da natureza em si, né? Ele diz que a natureza, em toda parte, é um laboratório que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Então, a gente olhar para a natureza, tudo está a serviço da natureza. Tudo. É algo assim, de fato, que demonstra, né? Mostra para a gente toda a perfeição, né, do Criador. Então, quando a gente olha, ele fala lá, né? A cova serve a semente enriquecerá o homem, o vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida, as flores produzirão frutos abençoados, os rios confiam-se ao mar, o mar faz a nuvem fecundante. Olha que maravilhoso, é uma coisa interligada na outra. Então, um ótimo exercício para a gente é observar a natureza. Se a gente fizer isso, a gente vai aprender um monte, né? Porque a gente fala assim, caramba, de fato, é algo sempre servindo ao outro, né? Então, essa é uma lei, de fato, né, universal e natural, que está dentro da gente. E a gente recebe muito auxílio na nossa caminhada, por mais que a gente não perceba. Às vezes é algo bem grotesco e a gente ainda assim não percebe que aquilo é um auxílio. Algumas vezes são sutis, mas eu tenho a impressão que a maioria das vezes é algo que está ali na nossa cara e a gente não enxerga aquilo como um auxílio, né? Muitos dos nossos problemas, das nossas questões, né, das nossas pedras no caminho, são na realidade uma forma, é um degrau para a gente aprender e para a gente evoluir, né? E que a gente tem um olhar como aquilo seja algo ruim. E a doutrina, ela traz para a gente esse olhar também, né? Da gente olhar sobre um outro ponto de vista, tudo que nos chega, né? Todos os desafios que a gente encontra no nosso caminho. E aqui na casa, como temos muito auxílio, mesmo dessa espiritualidade maravilhosa, eu, lendo algumas mensagens que a gente recebe de tempos em tempos, algumas dicas, né, vamos dizer assim, da espiritualidade, eu separei uma que eu achei que é muito pertinente para o tema de hoje, de uma mentora da nossa casa que chegou para a gente no final do ano passado. E aí eu trouxe alguns pedaços assim da fala dela para a gente aqui pensar juntos, né, para a gente refletir. E aí na mensagem ela começa dizendo assim: a hora é agora. Já dá aquele acelerado, né? Não é depois, não é adiante, é agora. É a hora de servir. É hora de aprender. É hora de olhar cada desafio como um degrau de aprendizado, como degrau para o crescimento. Então já traz uma chamada para a gente, né? Ela continua: esse é o momento. Vocês, todos nós, são almas valorosas, almas corajosas, que decidiram vir neste momento para o trabalho na seara do Mestre. Portanto, meus companheiros, não tenham medo, não tenham mais vontade de desistir. Não, isso não cabe mais a vocês. Então, dá assim um incentivo. E quando ela fala, né, que nós
somos almas corajosas que decidimos estar aqui, é para a gente refletir muito, gente. Porque esse é um momento de transição planetária e que, de fato, a gente sabe, né, quando a gente estuda, que tem as reencarnações compulsórias, como a gente diz. Mas eu acho muito improvável que alguém aqui tenha vindo compulsoriamente. Um sábado, 5:pouca da tarde, vocês estão aqui me ouvindo nesse calor, nesse Rio, 40 graus, desse dia lindo que está aí fora. Então, eu arrisco dizer que todos nós escolhemos estar aqui. Porque a gente entendeu que esse momento é crucial para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? Então é para a gente refletir muito e para a gente desenvolver a gratidão de estarmos aqui. Porque tem uma galera que quer muito que a gente dê certo, né? E a gente precisa confiar neles e principalmente em nós mesmos, né? Então, a mentora, ela fala ainda sobre os desafios. E ela diz assim: os desafios são muitos e serão mais desafios a chegar. O importante é que vocês estejam preparados para cada momento desafiador. E será que a gente está preparado? Como será que a gente está? Será que a gente tem servido? Né? Como que a gente tem servido? Né? E esse momento, de fato, né, é desafiador e eu tenho observado nos ambientes que eu vou, que eu frequento no meu trabalho, na minha família, aqui na casa, como cada pessoa que eu encontro, que eu esbarro, que a gente conversa, está vivendo um momento difícil. E eu acredito aqui que se a gente parasse aqui para começar, de fato, cada um a falar um pouco da sua experiência, eu arrisco dizer também que a gente iria ouvir histórias bem difíceis. E, né? Então, desculpa, eu sei que não é mas o momento, ele é desafiador, né? Não sou eu que estou falando, é a espiritualidade. E a gente já sabia, isso já tinha sido anunciado tempos atrás, né? Então é sobre isso que a mentora fala. E para que a gente, de fato, entenda que faz parte do processo e que a gente está aqui porque a gente tem como dar conta, né? É a história, né, de que ninguém tem uma cruz mais pesada do que não consiga carregar. Então nós temos condições, né, de enfrentar esse momento. E vale a pena, gente. Vale a pena, porque a lei é de amor, né? A lei é de justiça, a lei é de caridade. Então esse Mestre Jesus que veio aqui nos ensinar, né, a como lidar com essa trajetória de uma forma menos dolorosa, ele nos diz, né, serve o seu irmão, olha para o seu próximo, você vai ver que a sua dor vai ficar um pouco menor, né? E na mensagem ainda da mentora, ela nos lembra sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. E ela nos fala, né, vocês vieram na 1/10 hora. Então quem já leu essa palavra, essa parábola, vai até entender um pouco melhor. Mas fica o convite lá, porque essa parábola, ela está no livro, né, no Evangelho, está no Mateus. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 20, fala dessa parábola. Eu trouxe um trechinho aqui também para a gente refletir, de uma mensagem que está lá no Evangelho sobre essa parábola, de um espírito amigo, espírito protetor, que está lá. E fala assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mães, há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta,
E não esqueçais, nunca, que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. E aí, a doutrina, eu acho que, para mim, pelo menos, ela se torna muito consoladora quando a gente entende que isso aqui é uma passagem, é temporário. A gente tem aí uma eternidade, né? Nós somos imortais. Então, é a imortalidade da alma. Então, hoje, o que a gente está vivendo, ele é um instante precioso, mas é um instante. Então, como a gente vai lidar com esse instante, cabe a nós mesmos, né? Que esse instante vai fazer com que a gente alcance lá a felicidade real, né? Quando chegarmos a espíritos puros como Jesus, essa felicidade real depende também do agora, porque a gente vai chegar, como eu disse, ainda bem, ali ela é de progresso. Mas dá para ser com menos dor, né? E ainda falando voltando agora, né, com a mensagem da mentora, ela diz que cada um que aqui está vai fazer a sua caminhada servindo, né? Não tem para onde fugir, gente. Ela fala assim, ela é bem didática, olha só. Então, não fujam do serviço, não fujam do compromisso, não se justifiquem para não fazer, façam. Que a gente, né, tem uma mania de inventar algumas desculpas. Então, a cada convocação, a cada momento que vocês forem recrutados e chamados para o trabalho na seara do Pai, compareçam, mesmo diante dos empecilhos, das dificuldades, dos tropeços, do cansaço. Vocês já deixaram muito para trás. Agora é levantar e seguir, né? Então, gente, não dá mais tempo para a gente ter preguiça, né? Para a gente deixar para depois, né? Ela fala, nós somos almas valorosas para o Pai. Então, nós estamos aqui, eu não digo só aqui na casa espírita, é tudo que aparece para a gente na vida, lá fora, né? Na nossa família, no nosso trabalho. Como que a gente está fazendo, né? E às vezes a gente tem situações que melhor não enxergar, né? Então, se aparece ali, vamos refletir, existe um propósito, né? Então, eu entendo que seja muito sobre isso, né? E ela alerta no final, o compromisso de vocês é com vocês, com essa centelha divina que habita em cada um de vocês. Então, nós somos filhos de Deus, né? A gente tem esse servir dentro da nossa natureza, né? Então, vamos aceitar e vamos... Porque esse movimento que vai trazer para a gente equilíbrio, que vai fazer com que a gente tenha um pouco mais de consciência tranquila, né, no nosso dia a dia. E eu acho que todo mundo que está aqui quer isso, né? Acho que todos nós que aqui estamos buscamos um equilíbrio, buscamos um pouco mais de paz no nosso coração, né, consciência tranquila, né? Portanto, vamos nos olhar, né? Vamos também nos autoconhecer, né? Aquilo que Emmanuel fala, não adianta a gente olhar para o próximo se a gente não fizer um movimento interno. Como que a gente está se preparando? E eles falam, gente, tem tanta dica, acho que eu estou mexendo aqui, né? De como a gente pode passar por esse momento. E sempre as dicas são as mesmas. Meditação. Aí ela mesma fala, tá bom, não consegue meditar com música, sem música, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, só faz. Não tem... Isso eu achei ótimo quando eu ouvi sobre isso, porque eu, por exemplo, gosto muito da música para me acalmar. E às vezes a gente cria protocolos, tem que ser assim, tem que ser... Faz aquilo que te agrada, aquilo que você entende, que te traz de volta para o prumo, respira, né? A respiração,
ela é extremamente necessária. E às vezes 5 minutos da gente respirar, da gente mentalizar, da gente fazer uma oração, que não precisa ser uma oração rebuscada, a oração é o que está no seu coração. É um me ajuda, é uma oração, é um obrigada, é o que está no seu sentimento, né? Então isso já muitas vezes é o essencial, né, para que a gente enfrente ali um desafio do dia a dia. Aí 5 minutos às vezes são desafiadores, aí a gente se perde na internet 40 minutos quando vê tá ali, vendo coisa que não tem o menor, enfim, propósito, né? Então, e uma outra coisa que também a gente tem ouvido bastante aqui é que a gente precisa entender que o serviço, ele vai ajudar muito todos nós, né, a passar aí as nossas pedras no caminho. Mas não quer dizer que vai tirar a pedra do caminho, né? Não quer dizer que a gente que vai tirar. O que vai tirar a pedra no caminho é a força e a coragem. Muitas vezes, de fato, não vai tirar, vai ajudar com que a gente caminhe apesar das pedras, né? Então, porque muitas vezes as pedras estão ali exatamente porque a gente precisa delas. É esse olhar diferente que a doutrina traz pra gente, né? E falando sobre isso agora, eu lembro não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que bombou aí o The Chosen, que é um seriado, né, que fala dos apóstolos de Jesus, né, os escolhidos. Está disponível até no Netflix. E tem uma das cenas, assim, que me marcou muito, várias cenas, né? Realmente é muito interessante. Fica aí o convite, eu vou dar um spoilerzinho de uma cena, mas é muito interessante mesmo. E tem uma cena de Simão Pedro, que eles estão num mar muito agitado, né? Numa tempestade, assim, com o barco, ele com os apóstolos naquela tempestade, e ele está muito irritado. Ele está muito, na realidade, com muita dor, passando por um momento muito difícil no casamento, na vida dele. E ele está irritado com Jesus e ele começa. Então Jesus chega assim, né, no mar, né, caminhando assim no mar, e eles estão no barco, e ele desafia Jesus. Ele fala: por que você permite que a gente passe por isso? Seus escolhidos, né? Eu larguei tudo para seguir você. Por que você vai ajudar os outros, vai curar, e eu? Por quê? Né? E Jesus olha para ele e fala: Pedro, não tira os olhos de mim. É muito linda essa cena, gente. Não tira os olhos de mim, Pedro. Você tem fé? Meu problema não é ter fé. Eu tenho fé e vou até aí, né? Enfim, aí tem a cena que ele vai caminhando no mar até Jesus. Então, e Jesus fala: não tire os olhos de mim. Aí ele se distrai com a tempestade, né? Que somos nós, né? E começa a afundar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente se afunda, de fato, né? Nas tristezas, né? Nas águas aí da vida. E Jesus fala para ele: Pedro, eu te amo. Isso é para você se fortalecer. Eu confio em você. Isso vai te trazer mais força para você, para sua esposa. Então ele confia em nós, né? São as provas, que são essas pedras que servem ali para o nosso aprendizado. Se a gente consegue entender que faz parte desse nosso aprendizado, da nossa evolução, né? Então é muito isso, né? Jesus fala, né? Venha a mim, vós que sofreis, vós que estáis cansados, né? E a gente precisa confiar, porque Ele confia na gente, né? De fato, Ele confia que a gente vai conseguir passar por isso de uma forma que precisa passar, né? Não com tanta lamúria e com tanta reclamação. Então, eu sugiro que a gente, de fato, aproveite a oportunidade que chega, né? E muitas vezes a gente aqui tem todo um
local para a gente se restabelecer, né? Toda essa energia maravilhosa da casa. Então, muitas vezes, né, às vezes, eu mesma às vezes faço isso. Eu não vou hoje que eu não estou legal, eu vou atrapalhar o trabalho. Aí que tem que vir. Vem, é isso mesmo. Né? Aqui que tem que vir, é aqui que a gente vai se restabelecer. Aqui é a nossa fonte, né, de energia. Está em casa, lê o Evangelho, né? Faz uma conexão com o alto, né? Mentaliza, respira, enfim. Então a gente precisa desse movimento, porque é o que a mentora diz também, que ela fala, né? Tudo que pretendemos fazer na nossa caminhada, tudo aquilo que temos de projeto para a nossa vida material, a gente vai conseguir com muito mais facilidade se tivermos a disponibilidade de servir ao próximo. Né? Esse é o caminho, gente. É o caminho, não tem outro caminho. Né? E é bem assim que eu disse, né, que foi um presente para mim esse tema, porque do ano passado para cá, eu comecei a mudar um pouco a forma que eu estava fazendo minha prece. E em casa, né, assim, me deparando, a família ela é ótima para isso, para apontar algumas questões ali que você está vacilando, né? Então a gente tem que fazer, deveria, né, fazer uma avaliação, que é óbvio, nem tudo que te falam é realmente aquilo, mas fazer uma reflexão. Se ele está falando, o outro está falando, bom, vamos ver, de repente tem senso. E eu comecei a identificar algumas partes minhas, assim, meio obscuras, né, humanas, normais, assim, mas que estavam, assim, me incomodando. Eu falei, caramba, nossa, como realmente eu estou sendo muito egoísta aqui, nossa, estou muito egocêntrica. E comecei a fazer uma prece, assim, pedindo para ser uma pessoa menos egoísta, menos egocêntrica, menos... E é isso, né, gente? Quando a gente pede assim, ai, Senhor, me dá mais paciência, não vem alguém com uma varinha de condão, você onde da guarda e faz plim, paciência, pronto, estou paciente. Não é assim. É aquilo que eu falo, que às vezes a ajuda está ali na nossa cara e a gente não percebe. Então ele vai colocar um ser na sua família, por exemplo, no seu ambiente familiar, que vai fazer com que você exercite a sua paciência, né? No seu trabalho, enfim, no seu meio, um exemplo, né? Ou se você quer ser mais generoso, então vai surgir no seu caminho uma possibilidade de você exercer a sua generosidade, né? E comigo aconteceu bem assim mesmo, né? No final do ano passado eu tenho uma tia muito querida que mora sozinha, já é idosa, quase 80 anos, e ela teve uma queda, né? Fraturou a perna e tudo mais e ficou impossibilitada de andar. E ali veio assim, então, tá preparada? Vamos lá? Chegou o que você estava pedindo. Mãos à obra. Vai lá, vai praticar o que você fica ali no Bezerra estudando, né? Vamos lá, vamos ajudar, vamos servir, vamos abrir mão um pouco, né, do seu dia a dia. E foi um movimento que para mim é bem desafiador e muito enriquecedor, né? E no mês passado, esse mês ainda, na verdade, início do mês, eu fiz aniversário e tudo mais, e ela falando comigo, muito emocionada, e eu não sei como que eu vou te pagar. Eu falei, não, calma aí, não tem, eu que tenho que agradecer, porque de fato foi uma oportunidade de eu servir, de eu sair de mim mesma, de eu colocar em prática o que eu estava pedindo, de ser menos egocêntrica. Então assim chega, né, os auxílios que a gente pede, né, e eles estão ali muitas vezes muito perto da gente, né, e a gente não consegue enxergar, né. Então são coisas, atos cotidianos que mudam tudo, né. Esse olhar para o outro. Infelizmente eu observo isso, né, que a gente criou uma falta de tempo que parece que é incurável, assim. E acho que isso também foi uma das mensagens que a gente recebeu que falava sobre isso. Que os olhos ficam distantes, né? O abraço ficou afastado. E infelizmente a gente um pouco que deixou se perder isso em algum momento. E nós precisamos estar ali com os nossos olhos muito abertos, nossos ouvidos de fato ouvindo,
essa é a diretriz, não é da casa espírita, é de Jesus, né? Estarmos ali, de fato, para acolher, né, o outro e se acolher nesse movimento, porque é esse mecanismo, é tão perfeito, é tão misericordioso, que quando a gente está ali servindo, a gente está se tratando, né? A gente está se nutrindo desse movimento, né, desse círculo. E a família, ela é muito sucesso nisso tudo, gente. É ali a nossa primeira escola, né? Não é à toa que a gente veio nessa configuração, e nós aqui espíritas sabemos, né, como reencarnacionistas que somos, que muito, né, provavelmente já teve outras configurações dentro daquele nicho familiar. Então hoje veio como filho, já foi pai, já foi marido, já foi, enfim, e a gente vem para se reajustar, né, para se suportar, não se suportar, se acolher, né? Então é misericórdia divina. E todos os nossos laços, né, as nossas relações, elas pressupõem isso, né? A gente aprender com o outro, a gente se tratar olhando para o outro, né? Então, por isso que eu digo que a família é a primeira escola para a gente exercer isso, né? E Chico tem uma fala, já estou aí quase caminhando para o final. Chico tem uma fala que eu trouxe aqui que fala, né, assim: nós temos que trabalhar e servir no lugar em que nos situamos. Nós já falamos há alguns anos que aqueles que ficam procurando lugares para servir nunca encontram. Nós estamos com aqueles que Deus colocou em nosso caminho, e com eles temos que cumprir com o nosso dever, com as nossas obrigações, né? E aí, inspirada por Chico, foi muito ontem, me veio uma cena de uma outra minissérie. Eu nem sou muito de minissérie, tá, gente? Mas essas duas me impactaram muito. Eu trouxe um trecho pra gente assistir juntos, e pra gente fechar, é a minissérie que se chama This Is Us, né? E ela fala, assim, em resumo, basicamente, né? É uma história de uma família, é um casal, né, que se apaixona, e eles engravidam de trigêmeos, e um dos trigêmeos, ele desencarna, né, no parto. Então fica um casal de gêmeos, e eles adotam um terceiro que nasceu no mesmo dia e que chegou ali no hospital, não à toa, né? E toda a minissérie passa na história dessa família, que muito longe de ser uma família perfeita, aliás, não existem, né, famílias perfeitas, mas existem as configurações familiares perfeitas exatamente, estamos com as pessoas perfeitas para a nossa caminhada e para a nossa evolução, né? Então não tem errada, né, de endereço. E essa minissérie, ela me toca muito sobre vários aspectos, porque é muito interessante como ela vai trazendo uma cronologia. Então, horas passa a cena da mãe, né, durante a gestação, hora passa a cena deles na adolescência, passa a cena deles no final, já mais velhos. E eu trouxe, desculpa, é um trechinho de 2 minutos e meio, mais ou menos. É uma cena, assim, que é basicamente uma das cenas. A mãe, eles perdem o pai, todo o contexto era uma figura muito presente na vida deles. E aquela mãe fica ali com todos os desafios possíveis. E no final ela fica doente, né? E é uma cena, assim, que me marca, que mostra esse ciclo da vida, né? O quanto que a todo tempo nós somos convidados a servir e receber, né, de volta. Então, esse mecanismo, por isso que eu acho que a família, ela retrata muito, ela foi um sucesso, essa minissérie, que eu acho que cada um consegue se conectar um pouco nas dores e na história daqueles membros, né? Então, não se fiquem fixados tem uma música, né, na cena, essa música, né, em inglês, por isso que eu peço desculpas que não tinha legenda, mas eu queria que vocês ficassem mais presos às imagens, né, e o que elas passam pra gente, envolvendo esses 3 irmãos e essa mãe, essa família, né? E a música, só por curiosidade, ela fala sobre construir uma casa, né? Que é uma metáfora sobre construir uma vida,
construir as relações. Então ela fala que todos nós ficamos nessa busca de construir uma casa, a gente quer uma casa firme, uma casa segura, assim como a gente quer nas nossas relações. E ao mesmo tempo ela traz a música, né, a fragilidade da efemeridade da vida, né, de como isso é muito passageiro. Então é uma reflexão, como que a gente está nesse momento, né? O que a gente está fazendo, como que a gente aproveita, né, esse instante. Então vamos só fixar nas imagens, é bem rapidinho. E a melodia ela é bem bonita. Tá bem escuro. Aqui não, Eu acho que tá muito escuro. Vou parar. Ficou muito escuro, né? Vocês não conseguiram ver nada. Desculpa, gente. É que aqui no computador estava perfeito. Eu vou resumir, então. Basicamente mostrando um ciclo ali, né? A mãe que fica doente e passa a cena exatamente ali de cada filho. Então, o primeiro, ele coloca ela para dormir, aí vem a cena de quando ela botava ele para dormir. Então, tem a filha que dá a comida e depois tem a imagem, né, da mãe alimentando eles. Então, mostrando assim todo um ciclo e um contando a história e passa a imagem dela contando, mas infelizmente ficou muito, muito escuro. Peço desculpas, tá, para vocês. Mas eu queria deixar exatamente essa mensagem que muitas vezes a gente pode exercitar esse nosso olhar, né, para o próximo, ali bem pertinho da gente. Por mais desafiador que pareça, né, mas a gente tem ali a possibilidade de fazer diferença, né, com quem está próximo de nós. E eu quero fechar aqui, de fato, a minha fala com o Dr. Bezerra, né, que é o patrono da nossa casa. E o Dr. Bezerra, ele é bem sucinto e maravilhoso do que ele fala. E ele diz assim pra gente: nada ele nos pede que não seja amar. Ele, né, Jesus. Nada ele nos conclama a não ser servir. Não há mais tempo, filhos meus, a hora é chegada. Então, gente, muito obrigada aí, tá, por toda a paciência de vocês. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana. Graças a Deus. Encerramos assim a primeira parte da nossa reunião, do nosso estudo, agradecendo muito a Paola por esses momentos de reflexão, esses momentos que nos despertam a importância que nós temos
em servir ao nosso próximo, né? Nos lembrando que não estamos aqui a passeio, nós não viemos aqui de férias, nós viemos aqui a trabalho e a serviço do Pai, a trabalho de nós mesmos para encontrarmos o caminho de volta para casa, né? Então agora nós vamos passar para o segundo momento, que é o passe. Pedimos que todos permaneçam em seus lugares e aos passistas que se encaminhem. Esse daqui. Você quer que eu bote a Ave Maria? Ave Maria. Você me fala. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Pai amado, chegamos assim ao final do nosso estudo da noite de hoje, agradecendo muitíssimo a toda essa espiritualidade amiga que aqui esteve conosco, iluminando essa reunião, esclarecendo aos nossos corações aquilo que devemos fazer, iluminando a Paola, a fim de que ela passasse o seu estudo para nós e assim nos fizesse refletir e abrir os nossos corações. Pai de misericórdia, que possamos, cada um de nós aqui, ser um trabalhador efetivo da vossa seara, olhar para cada um que está ao nosso lado, cada companheiro de estrada, de caminho, como verdadeiramente um irmão, estendendo a mão a cada momento em que houver queda, abrindo os braços para acolher a cada um que derrama uma lágrima pela estrada da vida, que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, que não sejamos somente aquele que fala, mas sejamos muito mais aquele que ouve. Ouve com a voz da alma, com os ouvidos da alma, a voz que fala ao coração. Sejamos nós, Senhor, trabalhadores efetivos da Tua seara. Sejamos os Seus ouvidos para aquele que chora. Sejamos os Seus braços para aquele que cai. Que nossas mãos estejam sempre estendidas àquele que precisar se levantar pelas estradas da vida. Que o Senhor abençoe a todos esses irmãos que aqui estão, aqueles que estão vibrando pelos seus queridos e colocaram os seus nomes. Abençoe, Pai, a todos os dirigentes dessa casa, encarnados e desencarnados. Abençoe a Paola e a sua família. Dê a ela, Pai, o incentivo para continuar no caminho do esclarecimento e levando a sua fala para esclarecer aqueles que necessitam. Enfim, Maria, Mãe Santíssima, abençoe a todos nós que aqui estamos. Que o Senhor encerre essa reunião de paz e de simplicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai dar o caminho.